O que é possível fazer em relação à Petrobras, presidente Arthur Lira? Olha, o que nos causou bastante estranheza e perplexidade e indignação foi o presidente demitido da Petrobras, que não quer sair do cargo, que não tem sensibilidade e não adianta vir falar só no compliance, na regra interna, em todo o ajuste na composição de política de preços, porque isso pode ser feito, diluído e dado de diversas maneiras. A única maneira que ele não poderia fazer era reunir o conselho da Petrobras num dia de feriado, dia de Corpus Christi, para dar um aumento de 14% no diesel, de 5% na gasolina, sem nenhuma emergência, sem nenhuma necessidade, nenhuma urgência que justificasse esse tipo de decisão num feriado. Todos os apelos que foram feitos não foram feitos para interferir no dar o aumento ou não dar o aumento, mas a Petrobras ela não pode e não deve querer ser enxergada como nós enxergamos, como uma empresa meia estatal, uma empresa que tem que ter um cuidado especial da classe política, para uma empresa que teria responsabilidade social, responsabilidade de fomento, responsabilidade com o desenvolvimento e ser uma empresa do povo brasileiro, para umas coisas quando ela não tem seguido as recomendações do CAD, quando ela tem um tratamento especial com relação a normas trabalhistas, quando ela tem um cuidado todo especial de proteção e, ao mesmo tempo, ter todo o furor, toda a valentia de uma empresa privada para perseguir os lucros, para repartir os dividendos com seus acionistas. Nós vamos cobrar a responsabilidade da Petrobras, a paciência esgotou-se. Nós estamos numa luta que não é congresso contra governadores, é congresso a favor dos mais vulneráveis, para diminuir os efeitos da inflação, e não é possível. E nós, aprovando todo o Congresso na última semana, a essencialidade do imposto nos preços dos combustíveis, da energia, dos transportes, das comunicações, fazendo com que nós tivéssemos e tenhamos um menor custo tributário por parte dos estados que arrecadaram muito com a inflação, e principalmente nesses 4 itens, para que todos deem parcela de contribuição, que o governo federal zere os seus impostos no diesel, na gasolina, no álcool, com PIS, COFINS, CID, bancando uma diferença acertada numa PEC para que aprovado e sancionado o projeto do PLP 18 da essencialidade, o governo federal possa recompor os estados que aceitarem zerar os impostos no gás de cozinha, no gás veicular, natural veicular, no óleo diesel, e vir uma atitude dessa descabida, inapropriada, insensível da Petrobras, de dar um aumento desse numa reunião de um conselho demitido, de um presidente que foi demitido, está apegado ao cargo, fazendo mal à empresa, fazendo com que a empresa sofra desgaste, no momento em que todo mundo, as petrolíferas privadas, elas estão dando a sua parcela de contribuição, diminuindo sua margem de lucro, repassando menos valores agregados para a sua população, e a Petrobras vai contra isso tudo, preservada no desgaste de um governo, preservando-se, querendo desgastar o governo. Então, não é justo, não é correto com o povo brasileiro. Nós vamos avaliar, sim, reformular e dividir com os líderes para pressionar o CNPE a rever essa questão da política de preços da Petrobras, a deixar isso mais claro, como é que essa política de preço é feita, porque quando sobe, sobe de imediato, quando baixa, nunca baixa de imediato, porque sempre tem um estoque que, ou na mão de distribuidor, ou na mão de posto de gasolina, ou na mão da própria Petrobras, se justifica a ter sempre diminuições menores. Não é possível continuar a calcular desse jeito. Há uma previsão também de que a gente possa discutir o aumento da taxação do lucro, não é do movimento todo da Petrobras, mas do lucro da Petrobras, que é exorbitante. É o maior lucro da história de todas as petrolíferas do mundo. A Petrobras realizou em 2021 mais de 31% de lucro. Não é? Ela, por exemplo, ela teve um faturamento de 60 bilhões de dólares a menos do que a Shell, que teve o maior faturamento. A Shell faturou 87 bilhões e ela 27. A Shell faturou 5,5 bilhões de lucro e ela 8,4 bilhões de lucro, com 60 bilhões a menos.
A Shell tem uma margem de 6,3%, ela tem uma margem de 31%. Será que a Shell é tão incompetente? Ou a Petrobras vive num movimento monopolista, um movimento predatório privado, para que os acionistas majoritários tenham sempre rendimentos milionários em desfavor do povo brasileiro? Então, toda a nossa incompreensão, a nossa indignação é que isso veio realmente num feriado no dia de Corpus Christi. É muita falta de sensibilidade. Nós não queremos, de maneira nenhuma, intervir na Petrobras, mas medidas que visam a diminuir esse estado de monopólio, a corrigir esses lucros exorbitantes e a dar transparência e alterar essa política de preços, vamos fazendo cada vez mais necessárias pela insensibilidade de uma empresa que é tida com todo o carinho do Congresso Nacional de ser uma empresa do Brasil, do povo brasileiro, uma empresa quase pública, não é? na sua maioria, que teriam outras visões de investimento e de priorização com o povo brasileiro e não está tendo. Então, essa falta de sensibilidade vai fazer com que nós tenhamos reuniões essas semanas sucessivas e com pessoas capacitadas ao lado para nos assessorar e encontrarmos o melhor caminho neste entendimento. Taxar os lucros para que isso seja revertido para algum voucher para caminhoneiro, para taxistas, para compensar o valor dos 20% do óleo que é importado do Brasil, para compensar isso, para diminuir o preço na bomba, ou seja, para tirar a Petrobras dessa zona de conforto de monopólio que existe no Brasil. Presidente, pegando algumas frases que o senhor disse aí de algumas coisas que aconteceram, chamam realmente a atenção. Primeiro, uma reunião num feriado nacional, religioso, feriado no país como um todo, para aumentar os preços antes mesmo desse desconto que viria do ICMS, que foi de um esforço gigantesco iniciado na Câmara para reduzir o ICMS, que é o imposto estadual dos combustíveis. Ou seja, antes desse desconto chegar para a Petrobras, ela vai lá e anuncia um novo aumento. A minha pergunta ao senhor, até porque essa é uma alegação do mercado financeiro, de que lá atrás a Petrobras foi usada politicamente e nós conhecemos toda a tragédia que se acometeu sobre a empresa. Mas ali era justamente o movimento que foi feito em relação ao PPI, ou seja, o preço de paridade internacional e a independência da Petrobras do ponto de vista de regulação interna, era para, digamos, blindar a empresa em relação à interferência política danosa. O senhor acha que nós estamos produzindo agora uma empresa que age politicamente contra o país ou contra o governo de plantão também, dada essa noção de que ela é intocável em relação ao que o mercado pensa dela? Olha, em primeiro lugar, eu queria deixar absolutamente claro para todos os que nos assistem, que nenhum partido político, nem ninguém quer indicar ninguém para a Petrobras. Nós não temos interesse em nenhum cargo, como já estão aventando os asseclas internos da Petrobras. Nós não queremos indicação política, nós não queremos interferência política. Nós queremos transparência, nós queremos sensibilidade, nós queremos uma empresa que gere lucro para os seus acionistas, mas não escalpele o povo brasileiro sorrateiramente num dia de feriado e faça essa síntese, essa falta de respeito com o Congresso Nacional, com a situação de calamidade, tanto de pandemia quanto da calamidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, com todos os efeitos que isso está causando no mundo inflacionário, com pressão inflacionária tanto no mundo quanto no Brasil, com todos os efeitos de crise de uma guerra entre o país que mais produz alimentos com o país que mais refina combustíveis e que gera energia. Então, lógico que nós teríamos todos que sofrer os efeitos. Só quem não está sofrendo é a Petrobras. Só quem não está sofrendo são os seus acionistas. E o povo brasileiro não é ele quem tem que pagar essa conta. Então, não há de se comparar os problemas que existiram no passado com o que nós estamos tratando agora. A Petrobras ela não pode ser um país dentro do Brasil, ela não pode ser um ser vivo inalterado, ela não pode respeitar e continuar não respeitando a lei das estatais com relação à transparência de preço, com relação às informações. Será que tudo que existe nela está sendo cumprido corretamente? E aí vem essa possibilidade de CPI. Tudo causado por um presidente que foi demitido. Ele está demitido no cargo e está se apegando a serviço não sei de quem para boicotar justamente, além do povo brasileiro, a própria empresa. Porque todas essas medidas que o Congresso ou o governo terá que tomar com relação à Petrobras só vão depreciar e denegrir a imagem da empresa. Então, esse presidente ele vai levar no currículo dele a brevidade no tempo que ele ocupou esta presidência e de maneira usurpadora, porque está demitido, não quer sair. E o que nós apelamos é para isso, que ele saia, que ele desocupe o cargo, para que o Conselho possa ser modificado, que o novo presidente possa assumir
E a indicação não é política, a indicação é técnica do ministro de Minas e Energia, Sim. da pasta que indicou ele como indicado pelo ex-ministro Bento, a quem tenho o maior apreço, mas não é possível que a falta de sensibilidade desse presidente vá causar um tumulto tão grande para a empresa, para os seus acionistas e para o país. Então, o que nos deixa indignados é justamente essa situação. A Petrobras, ela tem hoje uma lei que ela tem que ser responsável por ela, mas existem N formas, N momentos, diversas situações em que ele pode ser diluído esse aumento e ser dado de maneira que você tenha previsibilidade. Presidente. Não num dia de feriado, assintosamente, numa semana em que poderíamos estar tratando hoje da sanção do PLP com relação ao ICMS, que nada tem a ver com isso. Agora, a gente não vai dizer que os governadores não eram responsáveis, nem que eram responsáveis. Sim. O ICMS é parte interessante e importante no custo dos combustíveis. Nós precisamos atacá-los, como fizemos com a essencialidade, e precisamos dar seguimento agora na transparência dos custos da Petrobras, definitivamente acabar com esse movimento predatório só atrás de lucros para acionistas.